Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vitor Hugo Lemos, eu sou professor de Direito Constitucional aqui do portal Estudando Direito e vou acompanhar vocês nessa trajetória aí para a primeira fase do 32º Exame de Ordem. Bem, a nossa aula de hoje é sobre a classificação das Constituições, mas antes da gente avançar para o tema propriamente dito, eu queria deixar 4 recados com vocês. O primeiro deles é pedir para que vocês sigam essas 3 páginas, @prof.vitorhugo, a minha página no Instagram pessoal, onde eu posto 3 vezes por semana dicas com conteúdos, com vídeos, enfim, é um conteúdo muito vasto para a gente poder aprofundar o nosso estudo em Direito Constitucional focado no exame de ordem. @cursopédia é a página do nosso curso e ob.curso gratuito. Bem, o segundo recado que eu tenho para vocês é o seguinte: eu vou disponibilizar também por meio do Cursopédia os slides da aula e uma apostila, um material que condensa todas as principais informações da nossa aula. Então não se preocupem em correr para anotar. O que eu quero que vocês anotem é o que eu falar, é a explicação. Utilizem um caderno, não precisa copiar o que está no slide. Utilize um caderno para anotar aquilo que eu for falando. O caderno é muito importante, que vocês consigam construir um conteúdo de vocês mesmos, com as palavras de vocês mesmos. Isso ajuda bastante na fixação. E por último, a dica que eu dou é treinem fazendo bastante questão. O melhor método para a primeira fase do exame de ordem é a resolução de questões. Existem livros aí com 5.000 questões. Peguem livros como esse, ou existem sites na internet que disponibilizam todo esse acervo. Façam muitas questões. Bem, dados esses recados iniciais, vamos para o nosso tema. A classificação das Constituições é um tema interessante, um tema que já foi cobrado algumas vezes no exame de ordem. A gente vai analisar aqui hoje 11 modalidades de classificação das Constituições, para que ao final possamos classificar a Constituição Federal de 88 e ainda resolveremos uma questão para ver como isso é cobrado na prova da FGV. Bem, a primeira modalidade de classificação da Constituição é a classificação quanto à origem. Quanto à origem, a Constituição ela pode ser classificada em promulgada, outorgada, pactuada ou cesarista. Constituições promulgadas são aquelas que resultam de uma deliberação majoritária dos agentes do poder constituinte. As constituições promulgadas elas são típicas de regimes democráticos. É o caso da Constituição de 88, que nasceu a partir da Assembleia Nacional Constituinte. As constituições outorgadas são aquelas que resultam de uma declaração unilateral de vontade do agente do poder constituinte. É uma constituição muito comum em regimes ditatoriais. Constituições pactuadas, também chamadas de dualistas ou convencionadas, elas nascem de um pacto entre o soberano e os seus súditos. Exemplo clássico de uma constituição pactuada é a Magna Carta Inglesa de 1215. E por fim, constituições cesaristas ou bonapartistas, elas nascem de uma outorga, nascem de uma declaração unilateral de vontade do agente do poder constituinte, mas passam pelo crivo popular para dar um grau mínimo de legitimidade a esse texto. É o caso da Constituição Napoleônica e também da Constituição Venezuelana. Um segundo critério para que a gente possa classificar a Constituição é a classificação quanto à forma. Elas podem ser constituições escritas ou não escritas. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Atenção, não levem ao pé da letra o nome escrita ou não escrita. Uma Constituição ser classificada como não escrita não significa dizer que ela não está efetivamente, literalmente escrita. A classificação quanto à forma, ela diz respeito ao fato da Constituição estar ou não sistematizada, condensada em um único documento formal e solene. A Constituição de 88, ela está em um único documento. É a Constituição de 88. Todos os 250 artigos que ali estão incorporam o seu texto. Agora, há constituições ao redor do mundo que são não escritas, ou seja, não estão condensadas em um único documento. Elas estão esparsas em diversos documentos, pelos precedentes judiciais, pelos costumes. É o caso também da Constituição inglesa. Um terceiro critério é o critério quanto ao conteúdo. Podem ser constituições materiais ou formais. Nas constituições materiais, só é reconhecido como Constituição aquilo que disponha sobre assunto essencialmente constitucional, ao passo que nas formais
Todas as normas inseridas no texto escrito serão consideradas como normas constitucionais, independentemente do seu conteúdo. Dessa classificação surge a noção de normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. O que é isso? As normas materialmente constitucionais são aquelas que têm essência de Constituição, que versam sobre matéria típica de Constituição, como, por exemplo, organização do Estado, organização dos poderes, direitos fundamentais. São matérias que essencialmente fazem parte de uma Constituição, integram o texto constitucional. Ao passo que normas formalmente constitucionais são aquelas que integram o corpo, o texto da Constituição, independentemente de versarem sobre matéria típica de Constituição. Na Constituição de 88, a gente tem, por exemplo, o artigo 5º, que traz um rol com 78 incisos com direitos e garantias fundamentais. Esses incisos são normas materialmente constitucionais, versam sobre matéria típica da Constituição, e formalmente constitucionais, porque estão inseridos dentro do texto da Constituição. Agora eu dou outro exemplo. Artigo 242, parágrafo 2º, fala que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. O que esta norma tem de essência de Constituição? Ela precisava estar no texto constitucional? Não. Mas ela é uma norma formalmente constitucional? Sim, porque está no texto, embora não seja materialmente constitucional. Um terceiro critério é quanto à extensão. As constituições podem ser sintéticas ou analíticas. Sintéticas são essas constituições, de fato, mais breves, mais concisas, mais enxutas. Exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, que tem apenas 7 artigos. E as analíticas são constituições bem mais extensas, que abordam matérias, muitas vezes, que não possuem essência da Constituição. Abordam essas matérias, os direitos fundamentais, a organização do Estado, dos poderes, mas também vão abordar outros temas. A Constituição de 88, ela é uma Constituição analítica. A Constituição de 88, ela, em verdade, é uma Constituição um tanto quanto traumatizada, porque ela é editada após um regime ditatorial, onde os direitos fundamentais, as liberdades mais básicas do indivíduo foram suprimidas. Então, o Constituinte, muito preocupado, inseriu dentro do texto constitucional uma série de matérias que, para muitos doutrinadores, não teria necessidade de estarem no corpo constitucional. Mas elas foram inseridas para que possam ganhar esse status constitucional e terem, inclusive, um processo de reforma um pouco mais difícil. Isso será cena dos nossos próximos capítulos. Mas, para o que nos interessa, constituições sintéticas, constituições mais enxutas, um número de artigos menor, normalmente é composta por normas materialmente constitucionais apenas. Constituições analíticas mais extensas, um número maior de artigos, nós encontraremos normas que são materialmente constitucionais, mas outras que são apenas formalmente constitucionais. Quanto ao modo de elaboração, a gente tem a classificação em dogmáticas ou históricas. As constituições dogmáticas são aquelas que representam os dogmas existentes no momento de sua elaboração. A Constituição, ela traduz no seu texto a ideia política vigente e predominante no momento da sua elaboração. Em 88, predominavam ideais democráticos, ideais de liberdade, de respeito aos direitos fundamentais, e esse dogma é o que predomina dentro da nossa Constituição. Ao passo que as históricas vão revelar uma sucessão de ideias em matéria política ao longo da história. Como elas são compostas por documentos esparsos, que são editados ao longo do tempo, em décadas diferentes, às vezes em séculos diferentes, elas vão contemplando ideias políticas que vão se alterando na sociedade, dentro do seu processo normal de evolução. Sexta característica, e essa é muito importante, é a classificação quanto à alterabilidade. As constituições podem ser imutáveis, rígidas, flexíveis ou semi-rígidas. As imutáveis são aquelas que não admitem qualquer processo de reforma constitucional. Se quer alterar a Constituição, não há como. Eu preciso editar uma nova Constituição, do zero, uma nova manifestação do poder constituinte originário. As rígidas, e é o caso da Constituição de 88, são aquelas que são modificáveis por um processo mais complexo, que exigem um quórum mais elevado, um procedimento um pouco mais difícil. E é por isso que o Constituinte inseriu diversos temas dentro da Constituição,
para que eles ficassem mais protegidos, porque o processo de alteração da Constituição Federal ele é muito mais difícil. E as constituições flexíveis, modificadas por processo legislativo ordinário, ou seja, o mesmo processo legislativo que é encarado para alterar uma lei ordinária, para alterar uma lei complementar, também será o processo para alterar uma norma constitucional. E por fim, as semirrígidas ou semiflexíveis são aquelas constituições que, em parte, são rígidas para determinadas matérias, precisam de um processo mais complexo de alteração. Para outras, um processo mais simples de alteração. Na nossa história constitucional, nas nossas 7 constituições, uma foi semirrígida ou semiflexível, Constituição de 1824, Constituição do Império, que em seu artigo 178 trazia justamente essa característica. Quanto ao modelo, 7ª classificação, ela pode ser dirigente, garantia ou balanço. Constituição dirigente é aquela que prevê programas, metas e diretrizes a serem seguidas pelo poder público. Também é chamada de Constituição compromissória. É aquela que traz uma série de ideias a serem perseguidas, ideais a serem buscados pelo poder público na sua atuação. Constituição garantia deixa essas políticas públicas a cargo dos poderes constituídos. A Constituição, ao invés de falar o que os poderes constituídos deverão buscar, quais são os compromissos que ela traz, ela se cala sobre esse tema e deixa que os poderes constituídos decidam como irão desenvolver essas ideias. Balanço é aquela que apresenta um registro da organização política e das relações de poder. A Constituição Balanço, ela apenas registra o momento em que ela é editada e, caso ocorra alguma alteração a nível de ideais, enfim, políticas dentro daquela sociedade, é realizado um balanço, e daí o seu nome, para se verificar a necessidade de ser editada uma nova Constituição. 8ª classificação, quanto à dogmática. Elas podem ser ortodoxas ou ecléticas. As ortodoxas, como o próprio nome indica, não comportam muitas ideologias. Elas se restringem a uma linha de pensamento. As constituições ecléticas, por outro lado, vão adotar inúmeras ideologias, sendo mais heterogêneas, são resultantes do compromisso entre forças políticas diferentes. Exemplo de Constituição ortodoxa, Constituição da União Soviética, Constituição da China. Constituições ecléticas, Constituição brasileira. A nossa Constituição, ela traz, por exemplo, logo nos seus primeiros artigos, uma ideia que é a ordem econômica compromissória, ou seja, ela trata tanto da livre iniciativa quanto da busca pela justiça social, 2 valores que aparentemente são antagônicos, o sistema capitalista e a busca pela justiça social, mas que ela trata isso de maneira convergente, como se fossem 2 valores que podem sim trabalhar em conjunto. 9ª classificação, quanto à correspondência com a realidade, é o critério ontológico. Aqui a Constituição ela pode ser normativa, nominativa ou semântica. As constituições normativas são aquelas que se propõem a regular um Estado e atingiram esse intento. Conseguiram sim concretizar os ideais para os quais elas foram elaboradas. As constituições nominativas, ela se propõe a regular um Estado, mas ainda não conseguiu alcançar esse objetivo. Ou seja, com relação a essa correspondência com a realidade, ainda há uma distância, embora o desígnio dela seja regular, seja promover uma alteração nessa sociedade. E as constituições semânticas não têm um compromisso com a realidade. Elas foram editadas apenas para reforçar o poder de quem já governa. Essa, das 11 classificações que nós vamos ver, é a única que gera aí uma divergência na doutrina. Para a parte da doutrina, a Constituição de 88 seria normativa. Ela se propõe a regular um Estado e atingiu esse intento. Na verdade, ela pretende ser normativa. E para uma outra parte, seria nominativa. Se propôs, mas ainda não alcançou esse intento. Mas a maioria da doutrina tende a denominar como nominativa. E caso seja cobrado em prova, vamos seguir esse entendimento. 10ª modalidade de classificação da Constituição, quanto ao local da decretação.
As constituições podem ser heterônomas, quando se originam em um estado diferente do qual irá produzir seus efeitos, ou autônoma, quando elaborada dentro do próprio estado ao qual irá servir. A Constituição autônoma é a regra geral. A Constituição de 88 é uma Constituição brasileira. Foi editada onde? No Brasil, e serve ao Brasil. E a maioria das constituições ao redor do mundo são autônomas. Raros são os casos, e cada vez a tendência é que sejam mais raros, casos de constituições heterônomas. Um exemplo que eu trago a vocês é a Constituição do Chipre, que é resultante dos Acordos de Zurique de 1960, em que participaram Grã-Bretanha, Grécia e Turquia, mas é um fenômeno bem mais raro atualmente. 11ª e última classificação quanto ao objeto. A Constituição ela pode ser liberal ou social. A Constituição liberal ela é identificada pela ausência de normas constitucionais que versem sobre a intervenção do Estado na ordem econômica e social. Aqui é o caso da Constituição norte-americana, que afasta o Estado de ingerências na ordem econômica e na ordem social. Não há normas constitucionais que tratem desse tema. Ao passo que a Constituição social ela é própria desse Estado que intervém na ordem econômica e social. É o caso da Constituição Brasileira de 1978. Aqui nós congregamos a livre iniciativa com a intervenção estatal em assuntos que digam respeito à segurança nacional, à soberania do país. Bem, vistas essas 11 modalidades de classificação, vamos passar pela Constituição de 88, fazendo uma rápida rememoração da sua classificação. Primeiro, ela é promulgada porque resultante de um processo de deliberação democrática, Assembleia Nacional Constituinte. Constituição promulgada é aquela que está ligada a regimes democráticos. Ela é escrita porque está condensada em um único documento, há uma codificação. Ela é analítica porque é uma Constituição extensa, um número muito grande de artigos. Tem normas que são materialmente constitucionais, versam sobre a essência de Constituição, mas também possui normas apenas formalmente constitucionais, que embora estejam inseridas em seu texto, não possuem essência, matéria típica de Constituição. Formal é exatamente essa característica, de possuir no seu texto normas que vão além das normas necessárias para um texto constitucional. Dogmática reflete as ideias preponderantes no momento da sua elaboração. Rígida possui um processo mais complexo de alteração. A Constituição, para ser alterada, ela demanda 3/5 em 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso Nacional. Isso será objeto da nossa aula sobre a reforma da Constituição. Ela é dirigente ou compromissória, traz ideais, traz compromissos, políticas a serem buscadas pelos poderes constituídos. Ela é eclética, comporta diversas ideologias dentro do mesmo texto. Ela é nominativa para a maior parte da doutrina, porque busca regular a ordem social, busca regular a sociedade, mas ainda não atingiu esse intento. Ela é autônoma, porque elaborada dentro do próprio Estado, onde irá servir, onde irá produzir os seus efeitos jurídicos. E, por fim, ela é social, porque possui normas ligadas à intervenção do Estado na economia e na vida social. Bem, feitas essas considerações sobre as 11 modalidades e sobre a Constituição Federal, vamos analisar agora uma questão que foi cobrada na prova da OAB em Direito Constitucional sobre o tema. FGV 2016, 21º exame. A Constituição de determinado país veiculou os seguintes artigos. Artigo X. As normas desta Constituição poderão ser alteradas mediante processo legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de 3/5 dos membros das respectivas casas legislativas, em 2 turnos de votação, exceto as normas constitucionais que não versarem sobre a estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de lei infraconstitucional. O que a gente tem aqui nesse artigo X é uma Constituição que é semi-rígida ou semi-flexível. Por quê? Ele separou uma parte da Constituição alterável por um processo mais difícil e uma outra parte alterável pelo mesmo processo legislativo das normas infraconstitucionais, ou seja, processo legislativo ordinário. Artigo Y.
A presente Constituição, concebida diretamente pelo excelentíssimo senhor Presidente da República, deverá ser submetida à consulta popular, por meio de plebiscito, visando a sua aprovação definitiva. Aqui, a gente tem uma Constituição que nasce de uma outorga, mas é submetida ao crivo popular, típico das constituições cesaristas ou bonapartistas. Artigo 0º. A ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia liberal e da social-democracia, bem como o respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão, direitos civis e políticos, e de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos, culturais e trabalhistas. Típica Constituição dirigente, que traz os valores a serem perseguidos pelo poder público. Vamos ver a resposta. Com base no fragmento acima, é certo afirmar que a classificação da Constituição do referido país seria semirrígida? Ok, semirrígida ou semiflexível, até aqui está certo. Promulgada? Não. A gente viu que ela não era promulgada, porque ela nasce de um ato de declaração de vontade unilateral e é submetida ao crivo popular. A promulgada não se enquadra. E heterodoxa não tem nada a ver com essa última, com o artigo Z que a gente leu. Flexível, já descarto. Não é flexível, não é outorgada, mas ela é compromissória. Sim, essa característica está correta. Rígida não é, bonapartista, sim, bonapartista é sinônimo de cesarista, mas ortodoxa também não é. Ainda não achamos as 3 características corretas, e ela vai estar na letra D. Semiflexível, cesarista e compromissória. O gabarito dessa questão era a letra D. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sigam @cursoped, @oab.cursogratuito e prof.vitorhugo. Eu vou mandar para vocês os slides dessa aula, toda a apostila, e espero que vocês sigam conosco rumo aí à aprovação no 32º exame de ordem. Muito obrigado.